Você já sentiu aquele frio no estômago, aquela intuição silenciosa que sopra no seu ouvido que algo mudou drasticamente no clima do seu relacionamento? Já se pegou observando o seu marido em um momento de distração e sentiu que, embora o corpo do seu companheiro esteja ali, sentado no sofá ao seu lado, a mente e o desejo do seu parceiro estão a quilômetros de distância, habitando um lugar onde você não é mais a protagonista? Se você está vivendo esse tormento da dúvida e sente que o seu parceiro está emitindo sinais estranhos, mas você não consegue identificar exatamente o que são, eu quero que você pare tudo agora e me escute com a máxima atenção. O que eu vou te revelar hoje não é um conjunto de fofocas ou suposições baratas de internet. Eu vou te entregar uma análise clínica e neurocientífica profunda sobre os sinais claros de que o seu marido está desejando outra mulher. Mais do que isso, eu vou te ensinar como agir diante dessa descoberta para não perder a sua dignidade e nem o seu poder pessoal. Sou Helena Alves, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. Há mais de 30 anos eu dedico a minha vida a estudar os processos mais complexos da mente humana e as dinâmicas de infidelidade, desejo e desvalorização nos casamentos. No meu consultório, eu já atendi milhares de mulheres que chegaram devastadas, sentindo-se insuficientes, porque descobriram que o seu companheiro estava com os olhos voltados para fora. O que eu aprendi é que o desejo por outra pessoa não nasce do dia para a noite. Ele emite sinais frequentes que o cérebro masculino muitas vezes não consegue esconder por muito tempo. Se você ficar comigo até o final deste roteiro, eu vou te dar um mapa para identificar esses sinais e, principalmente, a estratégia para lidar com essa situação sem se humilhar. Mas antes de mergulharmos nessa verdade que pode ser desconfortável, eu preciso que você tome uma decisão pela sua sanidade mental. Se você está cansada de viver na sombra da dúvida e decidiu que merece saber a verdade para retomar as rédeas da sua vida, se inscreva agora neste canal e ative as notificações. Aqui é o seu espaço de clareza e fortalecimento emocional. E eu quero começar com uma pergunta para você refletir e deixar aqui nos comentários. Você confia plenamente na sua intuição ou costuma achar que é coisa da sua cabeça quando percebe algo errado no comportamento do seu marido? Escreva o seu depoimento abaixo. A sua intuição é uma ferramenta biológica poderosa de sobrevivência. E nós vamos entender hoje por que você nunca deve ignorar o que o seu instinto está tentando te dizer sobre o seu companheiro. Para entender por que o seu marido começa a desejar outra mulher, precisamos falar sobre o funcionamento do sistema de recompensa do cérebro. O desejo masculino é fortemente movido pela dopamina, que é o neurotransmissor da novidade, da exploração e da busca por recompensa. Existe um fenômeno biológico muito estudado na neurociência chamado efeito Coolidge, que demonstra como o interesse de um macho diminui diante de um estímulo familiar e é reativado quase instantaneamente diante de um estímulo novo. No casamento, a rotina de anos pode criar o que chamamos de habituação hedônica, onde o seu companheiro se acostuma tanto com a sua presença, com o seu cheiro e com a sua previsibilidade, que o cérebro do seu marido para de disparar os mesmos picos de prazer ao te ver. É nesse vácuo de estímulo que, se o seu marido não for um homem de valores morais sólidos e de alta inteligência emocional, ele começa a buscar essa descarga de dopamina em rostos novos, em conversas proibidas ou em fantasias constantes, com outras mulheres. O primeiro sinal claro de que o seu marido está desejando outra mulher é a hipercrítica e a irritabilidade sem motivo aparente. Na psicologia, nós chamamos isso de projeção e racionalização de culpa. Quando o seu companheiro começa a se interessar emocionalmente por outra pessoa, o subconsciente do seu marido entra em um conflito ético profundo. Para aliviar a culpa esmagadora de estar traindo você mentalmente ou emocionalmente, o cérebro do seu marido começa a procurar, ou até a inventar, defeitos em você para justificar o desejo dele por outra. De repente, o seu jeito de falar incomoda o seu parceiro.
A sua comida nunca está boa o suficiente. O seu corpo é criticado de forma cruel e direta. Se o seu parceiro passou a te tratar com uma rispidez que não existia antes, como se tudo o que você fizesse fosse um erro irritante, tenha muito cuidado. O seu marido está tentando transformar você na vilã da história dele para que ele possa se sentir no direito de desejar outra pessoa sem carregar o peso de ser um homem desonesto. Vou te contar a história da Sônia, uma paciente que atendi há alguns anos. Sônia estava casada com o Alberto há 15 anos e eles tinham uma vida aparentemente tranquila. De repente, o Alberto começou a criticar o peso da Sônia, o modo como ela cuidava da organização da casa e até o perfume, que ela usava há anos e que ele sempre disse adorar. Sônia tentava agradar de todas as formas, fazia dietas rigorosas, mudava a rotina, mas nada era suficiente para o seu companheiro. Alberto estava sempre de mau humor e com respostas curtas para a Sônia. Na terapia, descobrimos que o Alberto estava profundamente interessado em uma colega nova do trabalho. Ele ainda não a tinha traído fisicamente, mas o desejo do seu marido estava todo focado naquela novidade. A irritação dele com a Sônia era a forma que o cérebro do seu companheiro encontrou de dizer: "Eu não quero mais estar aqui com você, e a culpa é sua por ser imperfeita." Quando a Sônia finalmente entendeu que a crítica não era sobre as falhas dela, mas sobre o conflito interno e o desejo do Alberto, ela parou de tentar agradar e começou a se posicionar com dignidade. Este relato da Sônia ressoa com o que você está vivendo no seu casamento hoje? Me diga uma coisa com toda a honestidade. O seu marido começou a apontar defeitos em você que o seu companheiro nunca tinha mencionado antes em 10 ou 20 anos de união? Se você sente que se tornou o alvo constante das frustrações do seu companheiro sem nenhum motivo real, escreva aqui nos comentários o que o seu marido tem criticado em você ultimamente. Ver que esse comportamento de irritabilidade é um padrão clássico de quem está com a mente em outro lugar vai te ajudar a desviar dessa flecha de culpa que o seu parceiro está tentando te lançar. O segundo sinal claro envolve uma mudança radical na rotina do seu marido com o celular e a privacidade tecnológica. O cérebro masculino, sob o efeito do desejo por novidade, busca o isolamento para poder cultivar a fantasia sem interrupções. Se o seu marido, que antes deixava o celular jogado em qualquer lugar do sofá, agora não desgruda do aparelho nem para ir ao banheiro, ou se o seu companheiro mudou todas as senhas e coloca o telefone com a tela virada para baixo o tempo todo, esse é um alerta vermelho gritante. Mas não é apenas o segredo em si, é a reação emocional do seu marido quando você se aproxima. Se o seu companheiro fica visivelmente tenso, esconde a tela com pressa, ou se irrita de forma desproporcional, se você apenas pergunta com quem o seu parceiro está falando, é porque existe uma interação ali que ele sabe que rompe o acordo de fidelidade e respeito do casamento. O desejo por outra mulher se alimenta dessas conversas secretas e proibidas que geram picos de adrenalina no organismo do seu parceiro. O terceiro sinal é a ausência emocional profunda durante a presença física. Sabe, quando você está sentada ao lado do seu marido falando sobre algo importante e percebe que os olhos do seu companheiro estão vidrados, como se o seu parceiro estivesse assistindo a um filme interno na própria mente? O desejo gera uma ruminação mental constante. Se o seu companheiro parou de fazer planos a longo prazo com você, se o seu marido não te pergunta mais sobre os seus sentimentos ou sobre o seu dia, e se a vida sexual de vocês mudou drasticamente, seja para o desinteresse total ou para uma performance mecânica e estranha, o seu marido pode estar projetando outra pessoa no seu lugar durante o ato. Quando um homem deseja outra mulher, o seu marido retira o investimento afetivo da esposa para poder economizar essa energia emocional para o novo objeto de desejo do seu parceiro. Ele se torna um estranho, um inquilino silencioso que apenas mora na sua casa, mas não habita mais a relação. A quarta evidência é o cuidado repentino, exagerado e vaidoso
com a aparência que não inclui você. Se o seu marido sempre foi um homem descuidado com a moda ou com a estética, e de repente o seu companheiro começou a frequentar a academia todos os dias com um afinco incomum, comprou roupas novas e modernas, mudou o corte de cabelo e passou a usar perfumes caros apenas para ir ao trabalho ou para saídas banais onde você não está presente, você deve se perguntar: para quem o seu marido está fazendo esse show? Se o seu companheiro faz tudo isso, mas não te convida para sair, não busca a sua aprovação estética e não demonstra nenhum interesse em te seduzir ou te levar para jantar, o seu marido está se preparando para o mercado de conquista ou para alguém específico que o seu parceiro quer impressionar. O homem que deseja outra mulher começa a se ver através dos olhos dessa outra pessoa e tenta desesperadamente se tornar a melhor versão de si mesmo para ela, enquanto ignora completamente a esposa que está ao lado do seu marido todos os dias. Antes de passarmos para o protocolo estratégico de 4 semanas sobre como você deve agir ao perceber esses sinais de desvio de desejo do seu marido, eu quero te fazer um lembrete crucial. O conhecimento é a sua maior e melhor proteção contra a desvalorização. Se você sente que estas verdades estão abrindo os seus olhos para uma realidade que você tentava ignorar para não sofrer, se inscreva agora neste canal se ainda não fez isso e compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está vivendo em um casamento de fachadas e mentiras silenciosas. Vamos fortalecer essa corrente de dignidade e consciência feminina. E aproveite para comentar aqui embaixo: qual desses sinais é o mais evidente no comportamento do seu marido hoje? A irritabilidade constante, o segredo doentio com o celular ou a vaidade repentina do seu parceiro? Eu vou ler o seu comentário e tentar te dar um insight clínico sobre como processar essa informação sem perder o seu equilíbrio emocional. Vamos agora ao plano prático de gerenciamento de crise para quando você identifica que o desejo do seu marido está voltado para fora. O erro fatal de muitas mulheres é confrontar o seu marido imediatamente, com base apenas em suspeitas e intuições. O homem, quando confrontado sem provas materiais ou sem um posicionamento de alto valor da mulher, vai usar uma técnica de manipulação chamada gaslighting, que é tentar convencer você de que você está louca, paranoica, histérica ou insegura. Isso só vai dar ao seu marido mais poder sobre você e vai fazer com que o seu companheiro se esconda ainda melhor. Na primeira semana deste protocolo, você vai praticar o que eu chamo de observação soberana. Você não vai brigar com seu marido, não vai pedir para ver o celular do seu companheiro e não vai cobrar a atenção do seu parceiro. Você vai se tornar uma observadora silenciosa e analítica. Anote mentalmente ou em um diário secreto os comportamentos estranhos, os horários de saída e chegada do seu marido e as mudanças de humor repentinas do seu companheiro. O seu objetivo aqui é tirar toda a carga de emoção do processo e olhar apenas para os fatos concretos, como se você fosse uma investigadora externa. Quando você para de reagir emocionalmente às pistas que o seu marido deixa, propositalmente ou não, você retoma o seu próprio centro de gravidade. O seu companheiro vai notar com estranheza que você parou de persegui-lo, e isso vai gerar uma inquietação profunda no cérebro do seu marido. O seu parceiro vai começar a se perguntar se você também está escondendo algo ou se você simplesmente parou de se importar com o comportamento do seu companheiro. Na segunda semana do nosso plano, você vai iniciar o resgate do seu poder pessoal e da sua autonomia. Em vez de gastar toda a sua preciosa energia mental tentando descobrir quem é a outra mulher ou o que o seu marido está fazendo no WhatsApp, você vai gastar 100% da sua energia investindo em você mesma. Melhore a sua própria aparência. Foque nos seus projetos profissionais, saia para se divertir com as suas amigas e mostre ao mundo que a sua felicidade não depende em nada do olhar ou da validação do seu marido. Se o seu companheiro está desejando outra mulher, é porque o seu parceiro sente que você já é um território totalmente dominado, garantido e entediante.
Quando você volta a brilhar de forma independente e feliz longe do seu marido, você quebra essa percepção de posse absoluta que o seu companheiro tem sobre você. Você mostra para o seu marido que você é uma mulher de alto valor, que pode ser desejada por muitos outros homens e que você se deseja e se ama acima de tudo. Na terceira semana, você vai aplicar a técnica do afastamento estratégico com dignidade silenciosa. Se o seu marido continuar apresentando os sinais de desrespeito, frieza ou irritabilidade injustificada, você vai retirar a sua presença de qualidade da vida do seu companheiro. Seja sempre educada com o seu marido, mas seja curta, grossa e distante. Não inicie nenhuma conversa profunda com o seu parceiro. Não faça agrados domésticos extras e não se mostre disponível para o sexo, se não houver uma conexão real e respeitosa da parte do seu marido. Você vai criar um vácuo de afeto. O seu companheiro precisa sentir o peso sufocante da sua ausência emocional. O seu marido precisa entender que o acesso à mulher maravilhosa que você é tem um preço muito alto: o respeito incondicional e a exclusividade do desejo do seu parceiro. É nesta fase que o homem costuma sentir o baque da realidade e perceber o que o seu marido está prestes a perder para sempre. Na quarta e última semana, você terá a conversa de posicionamento de alto valor com o seu marido. Não é uma conversa de acusação chorosa, mas sim de estabelecimento firme de limites e consequências. Você dirá ao seu marido com a voz calma e firme: eu percebo que o seu comportamento mudou drasticamente, que a sua atenção e o seu interesse estão claramente em outro lugar e que o respeito básico entre nós dois está quebrado. Eu sou uma mulher que valoriza a fidelidade emocional e física acima de tudo e não aceito, sob nenhuma circunstância, ser menos do que a prioridade absoluta na vida do homem que caminha ao meu lado. Eu não vou policiar o seu celular e nem a sua mente, porque eu não sou sua mãe, mas eu vou decidir, a partir das suas ações, se este lugar ao seu lado ainda é digno da mulher que eu me tornei. A partir daqui, as consequências serão aplicadas pelo meu próprio bem. Você não está implorando para o seu marido parar de desejar outra pessoa. Você está informando ao seu companheiro que você não aceita dividir o seu espaço sagrado com fantasias baratas e desrespeito silencioso. Muitas mulheres me dizem no consultório que têm um pavor paralisante de descobrir a verdade sobre o desejo do marido, porque elas não sabem se conseguiriam sobreviver emocionalmente ou financeiramente ao fim do casamento. E eu respondo para você com toda a minha experiência de vida e de clínica: você já está morrendo um pouco a cada dia vivendo nessa mentira, nessa solidão a dois e nesse desrespeito silencioso do seu parceiro. O medo da verdade é o que te mantém escrava da indiferença e da negligência do seu marido. Quando você encara os sinais de frente e se posiciona com valor, você retoma a posse da sua própria vida. Se o seu companheiro decidir que o desejo por outra mulher é mais forte do que o valor da família e da história que vocês construíram, você terá recebido a resposta que precisa para parar de desperdiçar a sua luz e o seu tempo precioso em alguém que escolheu a escuridão da traição. A neurociência nos ensina que o cérebro do homem pode ser reeducado através de novos estímulos, mas isso exige um choque de realidade e de perda. O seu marido só vai parar de desejar outra mulher quando o custo de te perder de vez for infinitamente maior do que o prazer passageiro da novidade que o seu parceiro está buscando lá fora. Enquanto você for a esposa que aceita tudo, que chora escondida e que implora por migalhas de atenção, você é vista como uma mulher barata e garantida aos olhos do seu marido. Quando você se torna a mulher que está pronta para caminhar sozinha com dignidade e brilho próprio, você se torna o maior tesouro que o seu companheiro já teve medo de perder na vida. A admiração e o desejo real de um homem são despertados pela força e pelo valor que a mulher dá a si mesma, nunca pela sua submissão ou pelo seu desespero em segurá-lo. Mas eu preciso ser muito honesta e direta com você neste momento. Se o seu marido já atravessou a linha do desrespeito crônico,
Se o seu companheiro mentiu repetidamente para você, e se o seu parceiro não demonstra nenhum remorso verdadeiro ou um desejo real de mudança profunda, você precisa entender que o problema não é e nunca foi você. O problema é a incapacidade patológica ou de caráter do seu companheiro de manter um vínculo maduro, profundo e monogâmico. Existem homens que são viciados em validação externa constante e que nunca estarão satisfeitos com uma única mulher. Não importa o quão incrível, linda e inteligente essa esposa seja. Nesses casos, o seu único e mais urgente papel é salvar a si mesma e a sua saúde emocional das garras desse ciclo destrutivo. Não tente competir com uma sombra ou com uma fantasia do seu marido. Você é um ser real, você é de carne e osso, você tem uma alma preciosa e você merece um amor que te enxergue por inteira, todos os dias da sua vida. A segurança real no seu casamento não vem de vigiar cada passo do seu marido como se você fosse uma detetive, mas de saber que você é boa o suficiente para ser amada e respeitada de forma única e forte o suficiente para ir embora de cabeça erguida se isso não acontecer. Quando você atinge esse nível de maturidade e amor próprio, o comportamento do seu marido para de ser o centro gravitacional do seu mundo. Você para de ser a detetive da relação para se tornar a gestora da sua própria, inegociável felicidade. Uma mulher que é verdadeiramente segura de si é o maior desafio e o maior objeto de desejo de qualquer homem que realmente preste e que tenha valor. Eu quero que você visualize agora, com toda a força da sua mente, a mulher que você vai se tornar ao final dessas 4 semanas de posicionamento estratégico e resgate de valor. Veja a clareza cortante no seu olhar, a firmeza absoluta na sua voz e a paz de espírito inabalável de quem não aceita mais migalhas de afeto de ninguém. Imagine o seu marido te observando do outro lado da sala, com um misto de surpresa, temor e um respeito renovado, percebendo que a mulher que o seu companheiro achou que conhecia e dominava é muito mais poderosa e independente do que o seu parceiro jamais imaginou. Esse cenário exige apenas que você solte o medo do abandono e assuma de vez o controle total da sua própria narrativa de vida. O conhecimento que eu te entreguei hoje, através deste roteiro, é uma ferramenta de libertação e de proteção para asmer a sua alma. Use os sinais que o seu marido emite, não para se torturar ou se diminuir, mas para se informar e se proteger. A informação é o maior poder que uma mulher pode ter dentro de um casamento em crise. Quando você sabe exatamente o que está acontecendo no subconsciente do seu companheiro, você para de ser manipulada pelo gaslighting e pelas mentiras do seu marido. Você para de se perguntar o que há de errado com você e começa a ver com clareza o que há de errado com o caráter ou com o momento de confusão do seu parceiro. Isso te devolve a dignidade que o desrespeito tentou te tirar. Eu vou continuar aqui ao seu lado, trazendo estas verdades e mergulhando fundo na psicologia masculina profunda para te dar todas as chaves da sua soberania emocional definitiva. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora mesmo. Não deixe que a dúvida e a desvalorização consumam a sua beleza, a sua saúde e a sua energia vital. O momento do seu despertar e da sua retomada de valor diante do seu marido é agora, não espere o amanhã. Agora eu quero encerrar com uma pergunta que vai exigir de você toda a sua coragem e honestidade para com a sua própria história. Se você descobrisse hoje, com provas absolutas e incontestáveis, que o seu marido deseja outra mulher e está investindo nisso, o que você faria primeiro? Tentaria mudar o seu cabelo e o seu jeito para tentar agradar o seu companheiro ou começaria, hoje mesmo, a planejar a sua nova vida de liberdade, dignidade e autorrespeito? Qual é o seu limite inegociável de sofrimento? Deixe o seu depoimento sincero aqui nos comentários. Eu vou ler pessoalmente e tentar responder o máximo de mulheres que eu puder, pois o seu relato
é o que ajuda outras mulheres a também encontrarem a coragem necessária para não aceitarem menos do que o amor extraordinário e respeitoso. Lembre-se sempre dos sinais que discutimos hoje: a irritabilidade projetada no seu marido, o segredo excessivo com o celular do seu companheiro, a vaidade repentina do seu parceiro e a ausência emocional profunda na presença física do seu marido. Fique atenta a esses sinais, mas acima de tudo, mantenha a sua calma e a sua classe. Use a inteligência estratégica e o conhecimento da neurociência a seu favor no seu casamento. A jornada do seu valor inestimável começa no momento exato em que você decide que não aceita ser a segunda opção ou a sombra na mente de nenhum homem, por mais que você o ame. Quando você se respeita acima de tudo, o seu marido terá que fazer uma escolha clara. Ou o seu companheiro sobe de nível para te acompanhar na sua nova jornada de valor, ou o seu parceiro ficará para trás, mergulhado na mediocridade do desejo, superficial e passageiro por novidades. Eu confio plenamente na sua força interna e na sua capacidade de superação de qualquer crise. Eu confio que você nasceu para brilhar com luz própria e para ser amada com exclusividade, lealdade e profundidade. Não aceite nunca nada menos do que isso na sua vida. Você é uma joia preciosa e o seu companheiro precisa saber, através do seu comportamento, que se o seu marido não cuidar bem de você, o brilho intenso da sua luz vai iluminar novos caminhos, bem longe do alcance do seu parceiro. Antes de eu me despedir de você por hoje, lembre-se desta verdade. A verdade liberta, mas apenas a ação consciente transforma a realidade. Comece o seu plano de observação hoje mesmo, sem alarde. Mantenha o seu silêncio digno e foque intensamente no seu crescimento pessoal. A resposta que você busca sobre o futuro do seu casamento virá naturalmente através do seu novo posicionamento e não através das suas perguntas desesperadas ao seu marido. O meu tempo com você hoje termina aqui, mas o seu tempo de ser a única e a mais desejada na mente e no coração do homem que realmente te mereça está apenas começando. Mantenha estas estratégias guardadas no seu coração, pratique-as com convicção absoluta e sinta a mudança poderosa acontecer de dentro para fora na sua vida. Você não está apenas salvando ou decidindo encerrar um casamento, você está salvando a si mesma de uma vida inteira de desvalorização e amargura. Obrigada por confiar no meu trabalho e por permitir que eu faça parte deste seu processo de despertar e cura. Nós estamos juntas nesta caminhada de poder, inteligência e dignidade feminina. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal para continuarmos juntas e vamos transformar a sua realidade em algo digno de você. Um abraço carinhoso da sua mentora e amiga, Helena Alves. Até o nosso próximo encontro. Vá com segurança e lembre-se sempre, você é o grande prêmio dessa relação.